Bom dia, Danilo. Bom dia, Amanda. Sejam bem-vindos ao curso de Programação de Computadores, módulo de Programação Orientada a Objetos, né? Finalmente chegando aí na reta final do curso de Programação de Computadores, né? De 240 horas. Bacana saber que vocês chegaram, né? Até este ponto. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês, né? O componente de programação orientada a objetos, informar para vocês quais vão ser os conteúdos que nós vamos trabalhar, né? E também saber como que foi, né? Os módulos anteriores que estavam relacionados a Python, né? Então, programação orientada a objetos vai ser uma continuação da linguagem Python, né? Nós vamos trabalhar os conceitos de orientação a objetos dentro da linguagem Python, né? Então, é importante identificar como que está o nível de aprendizado de vocês no nível básico e intermediário, né? Vocês trabalharam estruturas condicionais, vocês trabalharam fluxo de dados, né? Questão de classes e objetos, né? Que a gente vai começar a incorporar na aula de hoje, trabalhar, levar dentro da linguagem Python, né? Muito importante a gente adquirir esse conceito inicial, né? Ter esses conceitos bem entendidos para que a gente não tenha dificuldade no desenvolver da programação, né, em Python. Então, eu queria saber de vocês como que foi o aprendizado de vocês, tanto no nível básico, no nível intermediário, né, lá em lógica de programação, quando vocês iniciaram comigo, acho que essa primeira semana, né, e aí depois vocês já de fato continuaram como professor da sala, né. Como que foi o nível de aprendizado? Praticaram bastante exercícios? Qual foi a ideia que vocês utilizaram para praticar, né, Python? E ouvir um pouquinho de vocês aí nesse primeiro momento, tá? Qual foi a dificuldade? Conseguiu, de forma razoável, né, absorver aí os conteúdos, a prática? Dá um feedback para nós, por favor. Danilo, Gabriel, Amanda, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tá dando para ouvir certinho? Ok. Comenta no chat de texto como foi o aprendizado, quais foram as dificuldades, o que vocês conseguiram aprender de Python. Vocês programaram diretamente no console do Python, né? O idle. Vocês não utilizaram nenhum outro programa, nenhuma outra IDE que trabalhasse junto com o idle para fazer a programação, não, né? Vocês já ouviram falar no PyCharm, pessoal? Vocês utilizaram o PyCharm durante as aulas? No finalzinho, PyCharm, ok. Mas desde o início, o professor, né, ou vocês iniciaram trabalhando no PyCharm ou foi depois? Para você, né? Mas aí o professor já mostrou a ferramenta de trabalho. Pessoal, assim, para programadores, de uma visão geral, né? É interessante a gente trabalhar com uma IDE que nos respalde com relação à linguagem, né? A linguagem Python. No próprio console, é interessante programar? Sim, é interessante, né? Mas a gente precisa de uma outra interface que facilite um pouco a compilação desses códigos, né? E na hora de compilar,
como vocês perceberam ao longo das aulas, vai aparecer um monte de erro, né? Que é da gente mesmo, programador, ter que, na hora de compilar, às vezes você esquece de fechar um parênteses, às vezes você esquece de indentar o código, né? O que é indentar o código? É você começar aí, de repente, um laço de repetição, né? Colocar os códigos relacionados a esse laço dentro, né? Da estrutura. Aí também trabalha a questão da estrutura de dados, né? Então, esse PyCharm, ele auxilia, ele nos ajuda a justamente a verificar e identificar onde estão esses erros, né? Então, por isso, a importância de uma ideia como essa. Essa ideia PyCharm é uma ideia paga e tem a versão gratuita, né? A versão gratuita a gente consegue utilizar muita coisa mesmo, tá? Então, vocês provavelmente viram funções, né? Dentro de estrutura de dados, como que a gente consegue personalizar essas funções, né? O Python tem as funções próprias que a gente consegue visualizar e até mesmo identificar dentro de uma biblioteca a utilidade dessas funções e definindo funções a gente consegue criar as nossas próprias funções com os próprios nomes, né? Seguindo, lógico, uma estrutura dentro do Python que pode vir a solucionar aí muitos problemas que a gente tem para encontrar funções próprias, né, no dia a dia e resolver problemas, tá? Não é questão do idle ser mais leve. O PyCharm, assim, também tá? Ele roda tranquilamente, sem problemas de pesar o computador e tudo mais, tá? Eu, por exemplo, aqui eu estou gravando, né, a videoaula, eu consigo fazer reunião pelo Google Meet, ainda dá para utilizar o PyCharm tranquilo, né? Sim, lógico, o computador tem um processamento, sim, um pouquinho maior, mas nada que vá atrapalhar o fluxo, tá? Então, assim, não é tão pesado não, tá? Dá para usar o PyCharm tranquilo. E é bom porque é uma mão na roda, né? Você compila e ele apresenta para você os erros, né, que ele detectou na execução do código. E aí você vai direto, né, no ponto onde a IDE está identificando o erro, né, visualizando naquele campo, você vai direto, que você tem que ficar buscando linha por linha, né, e aí de repente você ter que ficar decorando as mensagens de erro e será que é um erro de sintaxe? Será que é um erro de indentação, né? Eu esqueci de referenciar a função e tudo mais, né? Então, ajuda muito nessa questão, tá? Se vocês não tiverem, eu recomendo vocês a instalarem, né? Porque vai ser, assim, o nosso carro-chefe, tá? Programação orientada a objetos, a gente vai programar, né, em Python e vai utilizar essa IDE, tá bom? Lógico, se você quiser continuar utilizando o idle, não tem problema nenhum, tá? Mas, assim, eu vou estar exemplificando, né, e colocando em prática no PyCharm, tá? Outra coisa que eu gostei no PyCharm foi a instalação de módulos, sim, né? Na verdade, a instalação de pacotes, né? Funções que, de repente, você não encontra por padrão ali, né? Dentro do Python. Por exemplo, funções para trabalhar com data e hora, né? O datetime. Aí tem lá a função sleep, né? Tem as funções relacionadas à hora também. Bem interessante mesmo. Instalação de módulos também, a gente vai continuar vendo, tá? Bem interessante mesmo. Ok, vamos lá. Vamos começar então
Vou mostrar a ementa, né? Vou mostrar o planejamento referente à programação orientada a objetos. E compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, então programação orientada a objetos, né? Conforme a nosso plano de curso, né? Do curso de programação de computadores, na qual vocês fazem parte, ele também tem 40 horas, tá? Assim, eu acho pouco tempo, né? Vou ser bem sincero, Python é uma linguagem nova, é uma linguagem mais simples, né? Porém, devia ter mais tempo de prática, né? E também de fixação do conteúdo, tá? Deixa eu até mostrar aqui, acho que nos primeiros dias eu mostrei para vocês, né? Aqui, né? O curso dura 3 meses, né? Aí nesse primeiro aqui, que é um curso de qualificação, vocês aprendem lógica de programação, desenvolvedor Python, nível básico intermediário, né? Sistema de computação, vocês estão vendo, né? Programação orientada a objetos e fundamentos de matemática discreta. Vocês já terminaram de ver fundamentos da matemática discreta? Ou estão vendo em paralelo sistemas de computação, fundamentos da matemática discreta e programação orientada a objetos? Bacana, legal. Certo. E aí você percebe que ao longo desse curso, né, de programação de computadores e os demais que vão vir na sequência vão ser complementos de tudo aquilo que a gente já está vendo, né? Então, na sequência, por exemplo, do outro curso que também tem a mesma carga horária, né, 240 horas, vocês vão ver já as IDEs que vão trabalhar com uma interface gráfica, né? Então, tudo que a gente está trabalhando agora é como se fosse o back-end, né? Como se fosse os códigos que nós colocamos aí, né? Os algoritmos que nós estruturamos para que um determinado programa funcione, né? E aí tem as ideias que trabalham com as interfaces gráficas, trabalha com a questão do banco de dados, né? Ou seja, até agora nós estamos guardando todas essas informações, todos esses programas que nós estamos criando dentro das variáveis, né? E fazendo com que elas sejam executadas. Essas informações, elas precisam ser guardadas em um banco de dados. E aí já começa aqui dentro de programação orientada a objetos, a questão de como trabalhar com essa estrutura de dados, né, de como trabalhar com situações reais, aí vai entrar um conceito muito importante que muitos alunos não conseguem entender quando vê programação orientada a objetos, que é a relação de classes e objetos, né? É importante entender essa diferença para que a gente consiga dar sequência, né, e entrar com outros conceitos mais avançados de herança, polimorfismo, né, dentro da linguagem UML, entender como que essas classes elas se comunicam, né, e tudo mais. Okay? Então, a sequência aí é bem interessante do curso, né, essa é a primeira parte só. Depois a sequência, inclusive, tem programação com dispositivos móveis, né, banco de dados, tem a parte back-end, né, que trabalha com a questão do funcionamento do aplicativo, do programa, né, front-end, que já vem com a parte gráfica e estrutural do programa, né, do aplicativo ou do sistema, né, em si. Tá? Então, bem interessante para quem pretende continuar, né? E eu acredito que vocês continuem. Vamos lá. Então, programação orientada a objetos tem 40 horas, né? Vou mostrar a ementa.
as competências aqui nesse plano de curso foi determinado um só, né? Desenvolver algoritmos usando paradigma orientado a objetos, né? Os conceitos que a gente tem relacionados à orientação a objetos. As referências bibliográficas, tá? Todas as aulas eu vou deixar aí um material disponível, né? No Google Sala de Aula. Nosso Google Sala de Aula, eu criei hoje, e tá aqui, ó. O código, já peço que vocês entrem, já tem material lá, né, disponível sobre a aula de hoje, tá? Esse é o código que você vai digitar lá no Google Sala de Aula. Lembrando, para quem tem um aplicativo no celular, né, só localizar pelo Google Sala de Aula no celular, vai entrar no aplicativo. Desde o começo. Você entrar no seu aplicativo, vai aparecer desta maneira, né? Se for pelo aplicativo, esse sinal de mais vai estar lá embaixo, né, na parte inferior da tela. Se for pelo computador, é só clicar nele e clicar na opção participar da turma. Tá? Clicando em participar da turma, esse código que eu acabei de passar aqui no chat de texto nosso aqui, tá? Só você abrir aqui em mensagens, é só você copiar esse código e jogar aqui dentro, tá? E aí vai aparecer a opção participar da turma. Como uso o e-mail aqui como professor, né? Está como professor, eu não vou conseguir participar, né? Eu já estou inserido na turma, tá? Porém, para você, quando você colocar esse código aqui, vai aparecer o botão, né? Participar da turma, e aí é só aqui, ó, esse aqui, tá? É só você clicar em participar, ok? Aqui, já o Danilo já fez o cadastro, a Amanda também, esperando o Gabriel, tá? Então, aqui dentro vai aparecer já, né, os dois tópicos, tanto o material como a nossa atividade, né? Uma atividade ainda não postei, tá? Falta clicar para publicar e aí vai aparecer para vocês. No final da aula, quando eu gerar o link da aula gravada também, tá? Todas as nossas aulas são gravadas e vocês podem assistir posteriormente para tirar dúvidas, né? E, de repente, não consigo acompanhar hoje ao vivo, né? Mas pode acompanhar depois tranquilo também, tá? Mas é importante que vocês participem, né? Façam essa interação diária para tirar as dúvidas ali naquele exato momento, tá? Então, aqui eu tenho já os... tá, acho que eu já postei atividade. Só isso aqui. Acho que para vocês não vai aparecer, tá como rascunho, tá? Aí no final da aula eu coloco para vocês, porque eu ainda não publiquei, tá? Quando chegar no finalzinho, eu vou publicar esses materiais, né? Que é o que a gente vai trabalhar na aula, então, tá? Por enquanto tá só como rascunho mesmo, e aí para vocês não vai aparecer, tá bom? Daqui a pouco, quando a gente estiver perto de encerrar esse momento nosso ao vivo, eu coloco para vocês e já publico, tá? Pessoal, as nossas aulas, elas vão das 8, né, até meio-dia, são 4 horas, porém a gente não vai ficar as 4 horas logadas aqui pelo Google Meet, né? A gente já sabe que é cansativo, né, e inviável, é importante que vocês assistam essa interação inicial e, posteriormente, pratiquem em exercícios que eu vou propor daqui a pouco, né? Depois que a gente falar sobre o assunto de hoje, certo? Seja bem-vinda, Mônica.
eu coloquei aqui um código, que é o código do Google Sala de Aula, né, do módulo de programação orientada a objetos. E aí eu já peço que você copie esse código, né, clica lá em participar da turma, para que você possa pegar todo o material e exercícios, tá? Todos os nossos exercícios referente à programação orientada a objetos vão estar nesse Google Sala de Aula, tá? Esse Google Sala de Aula ele foi criado para que seja validado a frequência de vocês, né? Então, enquanto a gente não tem a plataforma Ava nossa funcionando, a gente vai continuar utilizando o Google Sala de Aula para validar a frequência, tá? Então, não basta estar só presente aqui nas nossas aulas, você precisa realizar as atividades diariamente, né? Conforme orientações em aula, para que vocês tenham a frequência validada, ok? Vamos lá, voltando aqui a apresentar, né? As nossas aulas, elas vão sempre acontecer aí às quintas e sextas-feiras, né? Amanhã a gente tem aula ainda. E aí a previsão, como são 4 horas diárias de aula, né? Referente ao componente, a gente tem em 10 encontros, um total de 40 horas. As nossas aulas, elas vão até o dia 17/12. As nossas aulas, elas se encerram aí, na verdade, o ano letivo, né, nas escolas do futuro do estado de Goiás, elas terminam aqui no dia 17/12. Né, e aí a gente tem um retorno previsto para dia 17 e dia 18 de janeiro. Acho que aqui, ó, dia 18 de janeiro, tá? Onde a gente volta, né? E aí no dia 20 e 21, nós terminaremos, né, o nosso componente de programação orientada a objetos, e muito provável que vocês também encerrem matemática discreta e sistemas de computação, né? Ou fiquem muito próximo de terminar, tá? Eu coloquei aqui até o dia 17, que aqui no dia 17 a gente completa a oitava aula, né? E aí fica faltando essas 2 aulas justamente do dia 20 e 21 para a gente terminar a carga horária de 40 horas. Ok? A questão da aprovação, né? Vocês são avaliados com exercícios diários, tanto para validar o aprendizado, como para validar a presença de vocês, né? Faltas que não são justificadas, né? Pode ser no máximo 2, você precisa ter 75% de presença, né? Um método que REAMP é bem diferente do que é o online. Online você pode fazer a hora que você quiser, né? E aqui no REAMP não. No REAMP a gente tem realmente um encontro, né? Mesmo que seja virtual, mas um encontro obrigatório todos os dias, né? Conforme orientações que você já sabe, que vocês já receberam, né? E tudo mais, tá? Vamos lá. Apresentação do curso, né? Componente de programação orientada a objetos terá as seguintes competências: desenvolver algoritmos usando paradigma orientado a objetos, né? E aí dentro dessa competência a gente vai ver a seguinte ementa: a gente vai ver conceitos de herança, polimorfismo, reusabilidade de software, tá? E reusabilidade de software já é um conceito vindo da engenharia de software propriamente dito, que organiza, que projeta de forma estruturada, né, uma determinada aplicação, um determinado software, criação e uso de bibliotecas de classes, padrões de projeto, vai ver um pouquinho de interface gráfica também com o usuário, tratamento de exceções, relacionamentos entre classes, né? Por isso a aula de hoje é importante para a gente entender essa diferença, o que é classe, o que é objeto, né? Agregação, composição, especialização,
persistência de dados e de objetos e prática de programação com alguma linguagem. No caso, é a linguagem Python, né? Vocês já viram aí, nível básico e intermediário. Competências e habilidades, né? As habilidades que têm como objetivo serem adquiridas ao longo desse módulo. Empregar os conceitos de orientações a objetos para modelar situações reais. A gente vai começar a aplicar aqueles conceitos, né, que a gente viu até o momento, em programinhas para representar a média, né, trabalhar com matrizes, dicionários, listas, tuplas, né, tudo isso que já foi visto aí no básico e intermediário. A gente vai começar a modelar essas situações aplicadas ao mundo real, né, modelando aí métodos, atributos ligados aí às classes e objetos, né. A gente vai ver um pouquinho também de diagramas de modelagem, né, que são totalmente baseados aí em orientação a objetos, né. Então, programação orientada a objetos é modelar aí situações concretas do mundo real levados ao mundo computacional, né. Até agora a gente viu muito questão desses programas simples, né, calcule a média dos alunos, né, que tem as variáveis que vão sendo executadas e aí depois mostram a partir de parâmetros de solicitação de entrada, tem os parâmetros de saída, e a gente vai modelar, então, e estruturar um pouquinho mais essas informações. Então, é como se a gente tivesse uma relação, né, de classes, que são as nossas variáveis, que podem estar aí e se comportando dentro de estrutura de dados, né, recebendo aí diversos tipos de dados, né, dados numéricos, dados inteiros, float, né, do tipo caractere, né, do tipo de texto, que são as strings, né, tipo booleano, true ou false, né, como vocês já aprenderam em algumas situações, né. Esses objetos seriam como se fosse o que essas variáveis guardam, né? Dentro dessa variável média, por exemplo, que é do tipo float, né, que vai aceitar casas decimais, qual que é o comportamento dessa variável, né? O que essa variável vai executar ao longo desse código? A minha variável média, ela vai pegar as notas N1, N2, vai fazer a soma dessas notas, vai dividir. Então, o comportamento, a execução dessa variável, a gente chama de objeto, né? Então, classe é basicamente a minha variável, e objeto é o comportamento, é a execução dessa minha variável, né? Aqui já está as referências, né, conforme eu comentei, aqui depois para que vocês possam olhar a ementa, bem como o plano de ensino, né, referente à programação orientada a objetos, eu vou colocar posteriormente no Google Class, ok? Bom, vamos lá. Até aqui, alguma pergunta ou dúvida sobre o que foi falado? Beleza. Bom, vamos lá. Para a gente começar a introdução, né, sobre programação, como que esse conceito de programação orientada a objetos surgiu, né? Tem esse material aqui que vai estar com o nome lá no Google Class, parte 3, tá? E, inclusive, tem os exercícios que vai ser proposto para a aula de hoje. Mas isso aí é comentário para no finalzinho, né? Então, aqui tem um breve histórico, tá? Eu vou fazer só uma breve leitura, só para que
a gente consiga contextualizar como que surgiu, né, esse conceito. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Então, a engenharia de software surgiu no final da década de 60 para tentar solucionar os problemas gerados pela crise do software. O que foi essa crise do software aí no final da década de 60? Cada empresa ou cada programador tinha uma forma, um padrão diferente de arquitetar, de projetar a sua aplicação, né, o seu software. E foi aí, no finalzinho, já para o início da década de 70, que houve essa crise, né, e houve-se a necessidade de manter um padrão para os projetos relacionados a software, né, ao desenvolvimento e criação de software. Foram desenvolvidos nos anos 70 e 80 e não conseguiram resolver os problemas de produtividade e qualidade em software. Então, produtividade, dentro de engenharia de software, a gente tem toda uma equipe, né, que gerencia o projeto. Então, você tem um programador, você tem um analista, você tem a parte de testes, né, a parte de implementação, a parte de implantação do projeto, e todas essas partes elas precisam se comunicar entre si, que é o que não acontece, né, geralmente aí nas empresas, né? Não estou falando das empresas certificadas, né? Essas empresas que são certificadas conforme ISOs, né? Conforme várias ISOs de qualidade na prestação de serviços. Essas empresas, sim, elas são certificadas, são verificadas por empresas que são credenciadas, né? Referente à engenharia de software, né? Que fazem essa avaliação e aplicam conceitos nas empresas. Então, nessa finalzinho da década de 60 para início de 70, o objetivo é padronizar a questão de projetos dentro de engenharia de software, justamente para manter o quê? A produtividade e a qualidade em software, né? Que é algo essencial que a gente preza quando a gente fornece uma aplicação para o nosso cliente, né? Nos anos 90, um grande número de empresas de diversos portes já estava com boa parte de seus sistemas com um considerável nível de informatização. Além disso, o uso da internet como meio de comunicação e busca maciça de informação foi amplamente divulgado. E, finalmente, o computador passou a ser mais uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Com tudo isso, surge a necessidade de se produzir softwares mais atraentes. E entra muito a questão da interface gráfica, dinâmicos e com alto poder de troca de informação. Além disso, passou-se a exigir dos softwares uma maior produtividade e melhor qualidade. Os softwares atuais se caracterizam por ter grande interação com o usuário, pelo uso de interfaces gráficas, pela necessidade permanente de alteração e expansão, dada a velocidade de mudança de hardware, né? Então, a gente tem hoje um volume muito grande de dados que precisam ser tratados por esses sistemas, né? E também a mudança de hardware. Hoje a gente consegue programar em Python pelo próprio celular, né? Não sei se vocês viram essas aplicações pelo celular, mas tem como você programar pelo celular também. Lógico que a gente sabe que não é o ideal, mas a gente consegue ter as mesmas ferramentas também pelo mobile, né? E não é diferente dos sistemas. A maioria das aplicações hoje rodam também a partir de um smartphone, né? E apresentam interação com outros sistemas, possibilitando a troca de dados entre eles, portabilidade para diversas plataformas e sistemas operacionais, né? Então, Python tem essa característica, né? Roda em Linux, roda em Windows, roda no macOS, né? Roda em dispositivos Android, né? E outros diversos dispositivos smartphones, né? Ao longo de várias pesquisas e testes, verificou-se que a reutilização
era a peça-chave para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos softwares. A reutilização significa usar novamente algo que foi feito. Seu objetivo é permitir uma ampla utilização de todos os tipos de informações encontradas na situação de desenvolvimento. Então, é pegar um sistema que já foi utilizado em versões, né, como se eu criasse versões pós a implementação, né, então, versão 1.0. Passou por testes, foi implantado atualizações para melhorias, né? Então, é como se eu trabalhasse com atualizações de programas que a gente já tem no mercado, né? Então, a reutilização parte muito desse conceito, tá? As técnicas oferecidas pela programação estruturada, né, programação orientada a objetos, parte muito da estruturação de dados. Essa programação estruturada não eram suficientes para atender com satisfação desejada a elaboração desses tipos de aplicações. Seria necessário partir para uma nova técnica de programação. A técnica que começou a ser adotada por parte dos programadores foi a programação orientada a objetos. Okay. Aqui. Então, o nosso conteúdo de hoje, né, ele vai se basear aqui em dois tópicos, objeto e classe, né, entender esses dois conteúdos, ok? Bom, quando a gente começa a falar de programação orientada a objetos, a gente tenta entender, né, a nossa realidade atual, onde nós temos sistemas de alta complexidade, né, e sistemas maiores, mais complexos e voláteis, né, funcionam em vários dispositivos, várias plataformas, né, smart TVs também, e diversos outros meios onde a internet se insere. A mudança para alcançar a qualidade e produtividade está na reutilização, foi comentado, né? É uma maneira de como você reutiliza, implementa, adapta programas anteriores, né, para as novas tecnologias, para as novas técnicas, né, de repente de programação, para a implementação de novas soluções. Um paradigma é uma forma de abordar um problema, né, a forma como a gente quebra uma determinada situação ou elimina um problema, né, resolvendo aí com técnicas relacionadas à orientação a objetos. Hoje em dia, praticamente, suplantou o paradigma anterior, né, o paradigma estruturado, e aí partiu para uma outra maneira de como resolver, abordar esse problema, que foi a partir da orientação, né, programação orientada a objetos. Alan Kay, um dos pais do paradigma da orientação a objetos, formulou a chamada analogia biológica. Né? A analogia é uma forma de você comparar aí um tema em específico, né? A área biológica, por exemplo. Como seria um sistema de software que funcionasse como um ser vivo? Né? Como seria essa comparação? Então, programação orientada a objetos está sempre ligado a como você resolve problemas do mundo real e leva para o mundo computacional, né? Então, existe sempre uma comparação entre esses paralelos aí, né? Cada célula interage com outras células através do envio de mensagens para realizar um objetivo comum. Cada célula se comporta como uma unidade autônoma, né? Cada célula aí vai ter suas características, suas funcionalidades, seus objetivos, né? E tudo mais. De uma forma mais geral, ele pensou em como construir um sistema de software a partir de agentes autônomos que interagem entre si. Com isso, estabeleceu-se os princípios da orientação a objetos.
Programação orientada a objetos consiste em utilizar objetos computacionais para implementar as funcionalidades de um sistema. Então, basicamente aquilo que eu havia comentado, né? Até agora, a gente trabalhou basicamente com programação orientada a objetos, só não trabalhou os conceitos ainda, né? Não implementou as técnicas. Mas quando a gente cria as nossas variáveis, aquelas variáveis são as nossas classes, né? O que aquela classe vai fazer, né? Ou seja, os métodos, as características, as instruções de execução daquela variável são os nossos objetos, né? Então, é como eu comentei, a gente tem uma variável chamada média, que vai guardar dentro dessa variável média N1, N2, dividir pela quantidade de notas, né, que foi solicitado pelo usuário, né, ou seja, a instrução, a forma como vai ser implementada essa variável, a gente chama de objeto, tá? Então, é basicamente isso. Dentro dos princípios, né, tudo é um objeto. Objetos são entidades que possuem dados, né? Entidades que possuem dados. Então, uma entidade, uma classe, né? Dados, conforme eu comentei, podem ser numéricos, podem ser de texto, podem ser booleanos, né? Que trabalha com 0 e 1, verdadeiro ou falso, e instruções sobre como manipular estes dados, né? Como que vai ser executada uma determinada variável ao longo do algoritmo, né? Modelagem de objetos, né? Então, a gente tem aqui um software gráfico, né? Que é uma classe, né? Uma espécie de entidade, né? Um produto, software gráfico. Dentro desse software gráfico, a gente tem os objetos, que são as ferramentas desse programa, né? Quais são as ferramentas? Dentro do CorelDRAW, dentro do GIMP, dentro do Paint, dentro de qualquer outro software gráfico, a gente tem as ferramentas para poder construir os círculos, né? As elipses, as linhas, poder inserir textos, né? Poder trabalhar com modelagem 3D, enfim. Os objetos são as nossas ferramentas, né? Software para trabalhar com banco de dados, né? Mais para frente, nos cursos sequenciais a este, né, de programação de computadores, tem lá modelagem de banco de dados. Vocês vão trabalhar com IDEs, com aplicações para construir, né, e relacionar a sua aplicação, salvar tudo que tem que ser salvo da aplicação no banco de dados. Então, dentro de banco de dados, a gente tem os nossos objetos, né? Quais são esses objetos? As nossas tabelas, as linhas, os campos, né? Conforme vocês já viram aí que a gente consegue armazenar dados dentro de dicionários, a gente consegue relacionar e guardar também dentro de listas, né? E aí a gente tem um contexto de salvar tudo isso em banco de dados também, né? Software comercial. O nosso software comercial, ele é uma classe. Dentro dessa classe chamada software comercial, a gente tem os objetos, né? Ou seja, tudo que é gerado a partir de um contexto, né? Dentro desse software comercial, o que a gente pode usufruir, né? O que a gente pode utilizar? A gente pode gerar pedidos, a gente pode cadastrar os produtos, a gente pode cadastrar os nossos clientes, né? Princípio de orientação a objetos, tudo é objeto. Pense em objeto como uma super variável, né? O objeto armazena dados. Também pode-se fazer requisições a esse objeto pedindo que ele execute operações, né? Elementos conceituais. No problema que você está tentando resolver, né? Por exemplo, a gente tem cachorros, livros, sócios, empréstimos e etc. como um objeto de um programa.
né? Vamos ver aqui. Um programa é uma coleção de objetos, né, dizendo uns aos outros o que fazer. É aquilo que foi comentado. Dentro da minha variável média, eu tenho um padrão a ser executado ali, né? Ou seja, algo que vai ser armazenado de acordo com alguma instrução. Para fazer uma requisição ao objeto, envia-se uma mensagem para esse objeto, né? Uma mensagem é uma chamada de um método pertencente a um objeto em particular. Métodos, características referentes àquela variável, né? Todo objeto tem um tipo, né? Ou seja, uma variável também guarda informações, executa informações de acordo com os tipos de dados que ela recebe, né? Cada objeto é uma instância, né? Então a gente tem várias características diferentes, vários objetos diferentes, mas que se instanciam, que se juntam para formar uma classe, né? Vocês vão entender aí nos próximos exemplos. A gente tem uma classe, por exemplo, chamada professor, né, onde eu posso ter professores de diversas áreas, da área de exatas, da área de humanas, né? E aí dentro da área, percebam que aí já estou até comentando de especialidade, né? Ou seja, eu tenho uma classe chamada pessoa, por exemplo, onde pode ser pessoa do sexo masculino ou feminino, né? A gente tem características semelhantes, né, dentro dessas duas classes, que fazem partes de um objetivo em comum, de uma classe em comum chamada pessoa, né? Não é diferente da classe professor. Classe professor, conforme eu comentei, você pode ter duas especialidades diferentes, humanas e exatas. Aí dentro de humanas eu tenho uma classificação de cursos, né, que esse professor pode lecionar, e dentro de exatas também a relação de cursos, né? E aqui eu tenho o objeto chamado Jones. Jones é um professor, né, que pode pertencer a uma classe de professores de humanas ou até mesmo professor na área de exatas, né? Então perceba que esse objeto é algo ativo que tem em comum, que faz parte de uma classe geral, né? Essa classe chamada de professor neste exemplo. Outro detalhe, né? Classes. Podemos descrever esse cachorrinho aí, né? Do lado, o cachorro bilu, em termos de seus atributos físicos, tá? Então, a gente, dentro de uma classe, né, que a gente pode determinar como cães, por exemplo, a gente tem uma classe chamada cachorro, né? Por exemplo, ou uma instância chamada cachorro, na qual, dentro dessa instância, a gente tem várias características, vários atributos. No sistema de cadastro de produtos, quais são esses atributos para que eu consiga cadastrar um produto? Eu tenho informações como código, tenho informações como nome, tenho informações que puxam informações das notas de entrada, né, e saída desse produto. Eu tenho informações de estoque, para me informar o quantitativo desse produto, né? Então, essas informações são chamadas de objetos ou até mesmo atributos que fazem parte de uma classe principal chamada produto, né? Quais são os atributos físicos que a gente pode ter aí dessa instância, né? Por exemplo, cachorro é pequeno, sua cor principal é castanha, olhos pretos, orelhas pequenas e caídas e rabo pequeno, por exemplo. Então, esses são os atributos físicos, são os atributos, as características
dessa instância, né, desse objeto chamado cachorro, né, que a gente tem dentro de uma classe principal. Classes. Podemos também descrever algumas ações que ele faz. Métodos, né? Temos aqui os métodos. Balança o rabo, foge, se deita quando leva a reclamação, late quando ouve um barulho, né, ou vê um cão ou gato, e atende quando chamamos pelo seu nome. Então, essa instância chamada cachorro, né, que é um objeto, faz parte de uma classe maior chamada cães, tem características como estas citadas aqui na parte superior, né, e tem os métodos que são as ações que ele vai realizando ao longo do código, ao longo da minha linguagem de programação, né? Novamente repetindo aquela história da variável média, né? O que essa variável média vai fazer? O que ele vai guardar ao longo da execução? Então, basicamente, esse comparativo, né? Representação do cachorro Bilu. Propriedades. A gente tem os atributos, as características. Nós temos os métodos, ok? Conforme está aqui. Classe. Qual que vai ser essa classe? Cachorro, né? Qual que vai ser o complemento dessa classe? Os atributos e os métodos, né? Então, basicamente, aqui o que vai diferir de uma classe para outra são esses atributos, né? E os métodos que estão relacionados à classe, né? Objeto. Um objeto é qualquer coisa real ou abstrata sobre a qual armazena dados e realizamos operações que manipulam tais dados. Um objeto de uma classe possui atributos e comportamentos, tá? Então, o cachorro, citado aqui na parte superior, é um objeto que faz parte de uma classe principal, de uma classe geral chamada cães, que a gente vai ver na parte inferior, né? Objetos, alguns exemplos, conforme eu comentei, né? A gente tem pessoas, né? Por exemplo, que tem as suas características e tem o comportamento, ou atributos e métodos, né? Pássaro também tem seus atributos e tem os seus métodos. Perceba que inclusive, a gente já relaciona, né, o comportamento aqui a uma função, né, uma chamativa de função aqui, quando a gente abre e fecha parênteses, né? Exemplo, telefone. Quais são os atributos? Cor azul e a discagem por tone, né? Por tom. Comportamento. O que ele faz, né? Tocar, discar. Ok? E aí, se a gente tivesse, comparasse aqui, né, com o smartphone, teria aqui diversos comportamentos, né, diversas características. O ônibus, as características, né? Tudo que se assemelha, tudo que aquele objeto possui, né? Como um atributo. Comportamento. O que aquele objeto faz, né? E aí, esse ônibus, ele está associado, né, a uma classe principal chamada de transportes, né? Em resumo, a expressão orientada a objetos significa que
O aplicativo é organizado como uma coleção de objetos que incorporam tanto a estrutura como o comportamento dos dados. Objetos, que é o que a gente acabou de ver, né, pertencem a uma classe ou pertencem a classes, né? Classe, abstrações utilizadas para representar um conjunto de objetos com características e comportamentos idênticos, tá? Então, eu posso ter diversas classes com características e comportamentos idênticos, né? Ou não também, mas é uma forma de eu associar, de relacionar essas classes utilizando atributos e métodos, né? Uma classe pode ser vista como uma fábrica de objetos. Eu tenho vários objetos que vão se relacionar de acordo com os atributos e de acordo com os métodos, né, em comum. Objetos são instâncias de uma classe. Todos os objetos são instâncias de alguma classe, né? Que podem ser relacionadas, por exemplo, eu tenho uma classe chamada produtos. Dentro de produtos, eu tenho os métodos, né? Ou seja, o que aquela classe faz? Dentro de produto, eu consigo cadastrar esse produto, né? Ou seja, eu consigo identificar esse produto a partir de informações como código, nome do produto, né? Essas são os atributos básicos dessa classe. E eu posso ter uma outra classe chamada estoque, por exemplo, onde eu tenho um atributo em comum, que é o código do produto. Dentro de estoque, eu consigo fazer o levantamento, eu consigo puxar o relatório para perceber o quantitativo de produtos que eu tenho referente àquele código, né? Então, em ambas as classes, eu tenho atributos que vão se assemelhar entre si. No caso, o código do produto. E na minha classe estoque, eu também vou ter um atributo idêntico chamado código do produto para puxar informações como nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, situações de estoque, relatório de vendas e tudo mais. Tá? Então, é a forma como eu relaciono as minhas instâncias, os meus objetos. Produto, objeto, estoque. Né? Todos os objetos de uma classe são idênticos no que diz respeito à sua interface e implementação. O que difere um objeto de outro é o seu estado e sua identidade. Aqui a gente tem um exemplo de classe. Tá? É uma instância, né? Pássaro, tem as características, tem os atributos, e tem os métodos. Características: cor das penas, azuis, formato do bico, fino, velocidade de voo, rápida, comportamento, voar e ar. Né? O exemplo do telefone tem a sua marca, tem o número de série, tem a descagem. Os objetivos: tocar, descar. Né? Os métodos: o que ele faz, o que essa instância, esse objeto, tem essas características, faz. Pode ser exemplo telefone também. Olha só o que a gente tem de exemplo também. Né? Tem uma classe chamada funcionário que vai receber, independente da especialidade, ou seja, se é funcionário do sexo masculino ou feminino, eu vou, por padrão,
cadastrar estes dados, né? Eu vou ter como características estes dados e vou ter como método esses parâmetros aqui. Então, eu vou ter é como se eu tivesse, é como eu comentei, eu vou ter uma variável nome, nascimento e salário. Eu vou ter que guardar essas informações na hora de executar, né? Então, aqui eu tenho como atributos, como características variáveis, né? E aqui eu tenho os métodos, que é basicamente a forma como essa variável vai ser executada ao longo do código, né? Aqui eu tenho duas especialidades diferentes, feminino e masculino, tá? Que também recebem os mesmos atributos e os mesmos métodos, né? Ou seja, eu vou ter na especialidade funcionário do sexo feminino, um campo para guardar esse nome, um campo para receber a data de nascimento, um campo para receber as informações de salário. E aqui também eu vou ter uma função, né, relacionado à execução das variáveis para que informe o salário desse funcionário e calcule a idade desse funcionário, por exemplo, né? Ou calcule, por exemplo, informações como 13º, férias, né, de acordo com a data de admissão. Então, aqui se percebe que a gente tem duas especialidades diferentes, porém que possuem os mesmos atributos, né, e os mesmos métodos na hora de executar. Okay? Então, basicamente, é isso. É muito importante a gente entender essa diferença. Até o momento dessa explicação, tem alguém que ainda não conseguiu perceber essa diferença do que é classe, do que é objeto? Essa aula de hoje assim, é mais teórica no sentido de entender, né, essa diferença, né, essa tratativa de dados que o Python vai trabalhar, né? Alguma pergunta até o momento, pessoal? Deu para entender essa diferença básica até o momento? Isso, classe é algo maior, né? É uma classe geral, onde eu vou ter várias instâncias, vários objetos ligados a ele, que podem ou não ter atributos e métodos em comum. Tá? A característica é que realmente tenha sempre métodos, né, e atributos que interligam a essa classe geral. É isso mesmo, tá, Gabriel? Atributos, né? Classe atributos, que trabalha com as características. Descrevem as características das instâncias de uma classe. Então, seus valores definem o estado desse objeto. O estado de um objeto pode mudar ao longo de sua existência. E a identidade de um objeto, contudo, nunca muda. Então, aqui, uma classe geral, chamada funcionário, que tem esses atributos, que tem esses métodos, recebe instâncias de especialidades diferentes, né? Funcionários do sexo feminino, funcionários do sexo masculino. Porém, os atributos e métodos são sempre os mesmos, né? Nunca muda. Classes com relação a operações representam o comportamento dessas instâncias de uma classe. Corresponde às ações das instâncias de uma classe. Aqui eu tenho como informar o salário, né? Solicitar para que seja informado o salário desse funcionário. Cada instância, cada objeto recebe
dado, né, recebe esse parâmetro, para que seja registrado dentro da variável salário, por exemplo, né? Eu tenho uma variável salário que vai receber o salário desse funcionário de acordo com o parâmetro de entrada, né? O famoso input, né? Aqui a gente tem um outro objeto, por exemplo, chamado canino, que tem essas características, né? Peso, altura, idade e raça, características, o que esse objeto pode fazer, né? Ah, essa classe aqui, ela pode representar qualquer espécie canina, né? Então, lá eu tenho cães de diversos portes, de diversas raças, né? Esse Bandit aqui, ele representa as diversas raças que essa classe canina pode ter, né? Porém, os atributos, né, que são as características e os métodos, são os mesmos, né? Então, todas as minhas instâncias, todos os meus objetos, independente se é um cachorro de maior porte, de pequeno porte, possuem esses atributos e possuem esses métodos, né? Aqui é uma forma de como a gente consegue criar uma classe em Python, né? Então, a gente tem a declaração da classe na parte superior, as variáveis, né? As funções que são definidas no escopo do programa, na parte superior, que a gente chama a partir do def, que é a definição dessa função, definição do método, né? E junto a ele a gente tem o self, né? Que é um argumento, que é um código justamente para referenciar essa classe. Aqui, ó, uma instância, né? Dessa classe. Instância, objetos, né? Então, se eu tenho uma classe chamada pessoa, eu tenho as instâncias, eu tenho os objetos ligados a ele. Funcionário do sexo masculino, funcionário do sexo feminino, por exemplo, que podem ser referenciados a partir desse comando. Tá? Uma nova instância da classe é criada usando o nome seguido por classe, abre e fecha parênteses. Tá? Tudo isso a gente vai ver com mais calma quando nós entrarmos aí praticando um exercício. Okay? Então, aqui tem um material complementar também, né, que define a questão da orientação, programação orientada a objetos, e a forma como a gente tem de abstrair coisas do mundo concreto, né, para o mundo computacional, coisas do mundo real para o mundo computacional. É a forma como vemos, né, ou abstraímos características de um determinado objeto, né? Então, essa figura aqui, ela trata muito bem dessa questão. Ela tende a como parametrizar ou gerar um padrão a identificar características de um objeto, né? Esse objeto pode ser, por exemplo, nessa figura, o gato. E a gente tem duas visões diferentes de como essas duas pessoas elas visualizam esse gato, né? A figura do lado esquerdo tende a visualizar como algo peludo, gordo, né? E tudo mais. A do lado direito já visualiza de uma forma mais concreta, né? As características desse gato, né? Consegue visualizar o esqueleto, aí tem funcionamento
intestino, né, e tudo mais dessa espécie de animal, né? Então, ela tende a ter uma análise mais profunda das características desse objeto, né, que é realmente a intenção de programação orientada a objetos. Quanto mais informações você tiver aí dessa classe, melhor instanciado é o seu programa, mais funcionalidades você consegue colocar dentro do seu programa com relação à padronização, né, de características e métodos de uma classe. Aqui novamente outros exemplos, né, de objeto. Objeto pássaro, tem os seus atributos, tem os seus comportamentos. Objeto pessoa também, né? A expressão orientada a objeto significa que o aplicativo é organizado como uma coleção de objetos que incorporam tanto a estrutura como o comportamento dos dados. Então, basicamente, quando a gente vai acessar um site, né? Site qualquer de notícias, tá? Esse site ele é organizado por categorias, ou que a gente chama de coleções. Dentro de notícias, a gente tem diversos temas: meio ambiente, política, educação, saúde e dentre outros temas, né? Então, a gente identifica que esses diversos temas estão em categorias ou classes, né? Dentro dessas classes, a gente tem os nossos objetos, que vão ter diretamente características e métodos relacionados a essa classe, né? Ou assuntos relacionados a essa categoria. Dentro de educação, é um dos temas mais comentados aí no momento, né? A aplicação da prova do Enem, né? Eu vou ter várias notícias relacionadas ao Enem que têm características diretamente ligadas à minha classe, à minha categoria principal, que é a educação, por exemplo, né? Dentro de saúde, Covid-19, né? Então, é um objeto que está relacionado de forma direta à sua classe principal, à sua categoria principal, que neste caso é a saúde, né? E aqui a gente tem um exemplo de sistema de controle de pizzaria. Sistema que informatiza os pedidos de pizza em um restaurante. Quais são os objetos? O sistema de pizzaria é uma classe. Dentro dele vai guardar vários objetos. Então, dentro desse sistema, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir gerar pedido, né? A minha pizza, que é o meu produto concreto, que é o que eu quero entregar para o meu cliente, né? Eu vou ter informações de clientes e vou ter informações também relacionadas ao atendimento, né? Como o garçom registrou esse pedido, quantitativo, valores, né? E tudo mais. E, ok. Aqui um outro exemplo também, tá? Quando a gente trabalha com esse primeiro conceito, né, trabalhando com classes e objetos, a gente tem alguns passos, né? Por exemplo, a primeira coisa a se fazer é definir a sua classe. A gente tem um problema real, a gente tem situações que são descritas a partir desse problema, e a gente, a partir desse problema, a gente precisa atribuir situações descritas ao mundo computacional, relacionando já esses problemas a uma classe
e a um objeto. A gente já precisa mentalizar e instanciar dessa maneira. Quais atributos os objetos dessa classe devem possuir? Então, quando eu falo atributos, eu falo de métodos, eu falo de funcionalidades, eu falo de funções. Né? A variável média, a minha classe média, vai ter como atributo, vai ter como característica pegar informações de N1 e N2, que são parâmetros de input, parâmetros de solicitação por parte do sistema ao usuário, onde o usuário vai entrar com essas informações solicitadas. Então, o objetivo dessa variável é guardar N1 e N2, né? E aí, a funcionalidade, né? Ou seja, eu vou, no final, chamar um método, uma função, que vai fazer o quê? Exatamente, vai pegar esses dois parâmetros, N1 e N2, dividir por 2, né? Ou pelo quantitativo de entradas de notas, e aí me dá um outro resultado, que é a média desse aluno, né? Quais os métodos, os atributos? Os atributos é o cálculo da média, né, as características, a partir de N1 e N2. Quais são os métodos? Qual que vai ser a função? Pegar N1, pegar N2, dividir por 2 e atribuir, né, a minha variável média um valor determinado a partir dessa execução. E a gente tem uma classe chamada carro, tá? Só para exemplificar mais, né? Quanto mais a gente exemplificar, melhor, mais claro fica esses conceitos. A gente tem uma classe chamada carro, cujas características inerentes a todos os carros, tá? É o quê? Carro, marca, modelo, né? Tudo isso são características inerentes a todos os carros, independente de qual modelo, de qual ano de fabricação seja, né? Os métodos, basicamente, são os mesmos. As funções. O que esse carro vai fazer? Ele vai ligar o motor, ele vai ter a função de desligar, ele vai ter a função de andar, ele vai ter a função de parar, né? Tem outros atributos que podem ser relacionados a esse objeto, né? Também podem ser implementadas, né? A cor, marca, modelo, os métodos, a forma como instanciamos, né? Relacionamos esses objetos à classe chamada carro. Classes em Python, né? Como definir uma classe em Python? A gente tem a variável. Primeiro, a gente tem a definição do nome dessa classe. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é nome. As variáveis, que é atributo 1, 2 e 3, e os seus respectivos valores. Valor 1, 2 e 3, né? E aqui a gente tem a definição deste método. Né? O que vai ser feito a partir dessa classe chamada nome. Né? As variáveis vão receber esses valores que vão ser executados de acordo com um método, de acordo com um processo. Qual que vai ser esse processo? Né? Aqui, ó, a gente tem a classe carro, onde a gente tem as variáveis, né, os atributos cor, marca, modelo e ano. A gente tem esse comando self, que é justamente para atribuir um dado referente a uma característica dessa classe, né? Por exemplo, cor, marca, modelo, ano, né? Quilômetros rodados,
uma definição para mostrar as informações dessa classe, né? Fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar isso na prática, tá? Quando estivermos trabalhando, programando, codificando os códigos aí, tá? Ok. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu queria mostrar nessa primeira parte, né, era mais essa questão de diferenciar classes e objetos, tá? E aí eu vou já propor como a atividade de hoje, tá? Os exercícios 1 e 2 referente a esse material que nós acabamos de fazer a leitura, né, e fazer a explicação aqui com vocês. Então, a gente tem lá no... Deixa eu até subir já essa... Publicar, né, essa atividade. Vou criar atividade. E aqui também eu já vou postar os materiais. Ok? Então, agora se vocês acessarem, atualiza a página, apertam F5. Se vocês atualizarem, já vai estar lá no Google Sala de Aula, tanto os materiais, tá? Todos identificados com o tópico aula 1, introdução à programação orientada a objetos, tá? Então, entrando aqui, tem já a atividade, né, 1 e 2, e também os materiais, tá? Foram justamente esses que foram utilizados, tá? Eu vou deixar um outro tópico aqui, atividades, criar material. Apostilas. Aqui eu vou colocar um tópico chamado apostilas, e dentro dele eu vou colocar quais são as apostilas que a gente vai utilizar como referência, tá? Tem essa aqui que é uma apostila chamado Python, né, orientação a objetos. Então, dentro do que a gente conversou hoje, né, tá bem estruturado o assunto e é um complemento daquilo que a gente comentou nessa primeira parte. Vou até deixar um roteiro. Aqui, ó. Roteiro da aula com relação às apostilas, tá? Aqui, apostilas. Dá uma olhadinha no roteiro, onde tem as páginas, onde se inicia de fato falando, né, sobre classes e objetos. Tem todo o roteiro aqui de onde que, em qual página tem, falando sobre o assunto, tá? E é lógico, tem vários outros exercícios e complementos de nível básico e intermediário que vocês podem dar uma olhada também para rever, né, para reforçar o conteúdo também, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham nesse conteúdo, ou até mesmo em conteúdos anteriores, tá? É importante ter aprendido, assim, muito bem os conceitos vistos no básico e no intermediário para não ter muita dificuldade aqui em programação orientada a objetos, tá? De repente, professor, eu gostaria de fazer uma revisão sobre tal assunto que foi comentado, né? Praticar algum exercício geral que trabalhe vários conceitos, né? Pode falar, professor, faz uma aula, um aulão sobre os conceitos anteriores, né? A gente faz, não tem problema nenhum, tá? É só você falar, professor, eu fiquei com dúvida nesse assunto aqui, ó. Não entendi muito bem como funciona o dicionário, não entendi muito bem como funcionam as tuplas, as listas, né? Eu não entendi muito bem como funciona a questão de como você define uma função personalizada dentro do Python. Seja mais específico, fale onde que é a dúvida, que aí eu tento trazer aí de uma forma geral, um exercício para a gente revisar, tá bom? Então, aqui são as apostilas, tá?
Aqui está postado também, apostilas, aula 1, os materiais, e aqui embaixo as atividades, tá? As atividades é sempre interessante você fazer de um dia para o outro, né? De uma aula para outra. Mas eu sei que a rotina nossa realmente é complicada. Então, sempre tentar fazer de uma semana para outra, tá? Com um intervalo maior para rever a aula, para realmente praticar. Não tem problema, tá? Mas não deixar acumular, né? Que sabe que deixou acumular meio que complicado, né? A gente perde o ritmo, a gente não consegue acompanhar a sequência. Dúvidas sempre me perguntam, eu sempre vou estar disponível no privado para que eu possa solucionar, atender vocês aí de uma forma mais individual, né, com relação a alguma dúvida pontual, tá? Vamos lá, voltando à atividade, né? Aqui. Atividade de número 1, né? Para atender às necessidades, vou até colocar na apostila, tá? Porque esse mesmo enunciado aqui, ele também está na nossa apostila. Eu estou vendo aqui que tem 3 pessoas que conseguiram entrar, tá? O Gabriel, Danilo e Amanda. Falta a Mônica, que está presente na nossa aula aqui pelo Google Meet, entrar, tá? Tenta entrar lá depois para já pegar essas informações. Então, deixa eu colocar aqui. Para atender às necessidades de informações de uma biblioteca universitária, foi proposto um sistema que deve atender às seguintes características. Tá? Então, o que esse sistema vai ter, né, como características? Esse sistema vai cadastrar, né, o cadastro dos usuários da biblioteca com endereço completo. Os usuários podem ser classificados em 3 grupos: professores, alunos e funcionários. O cadastro das obras da biblioteca, que podem ser classificadas em livros científicos, né? Então tem até mesmo o cadastro das obras, né? Dos livros, que podem ser classificados em livros científicos, periódicos informativos e periódicos diversos, né? Entretenimento, etc. A língua em que se encontra o exemplar da obra, a mídia onde se encontra o exemplar da obra, né? Então, de repente, pode ser um acervo digital também, né, ou algo do tipo. Os autores da obra com controle da nacionalidade do autor. As editoras dos exemplares com o ano de edição de cada exemplar. Então, conforme essas informações, conforme essas características desse sistema, né, que tem como objetivo atender a questão de acervo, né, de informações de uma biblioteca, vocês vão identificar os possíveis objetos com seus respectivos atributos e métodos. Objetos, instâncias de uma classe, atributos, características e métodos, funções. O que essa variável, o que esse objeto vai realizar de acordo com os atributos estipulados para ela, né? Então, de acordo com essas necessidades levantadas aqui, vocês vão levantar quais são esses objetos, quais são os atributos relacionados a esses objetos e quais são os métodos, tá? Isso no exercício 1, né? Justamente para a gente verificar quais são esses objetos aí, de acordo com esse levantamento de necessidades desse sistema. No segundo exercício, já referente a classes, né? Aqui vocês percebem que a gente tem um material complementar também, né? Apesar de a gente já ter visto vários exemplos. E amanhã a gente já exemplifica codificando, né, em Python, para reforçar, né,
Vamos lá, exercício de número 2. Para atender às necessidades de informações, então é um exercício complementar, né? Novamente, complementar ao exercício 1. Informações de uma biblioteca universitária, foi proposto um sistema que deve atender às seguintes características: o cadastro dos usuários da biblioteca com endereço completo. Os usuários podem ser classificados em 3 grupos, né? Então tem as mesmas informações, né? Os cadastros das obras da biblioteca, a língua, a mídia, os autores, as editoras, o histórico dos empréstimos. Aqui tem uma informação a mais, né? Uma característica a mais aqui, histórico dos empréstimos, né? Identifique as possíveis classes, então você pode pegar só aquele primeiro lá, tá? Não precisa replicar o que vocês fizeram. Deixa eu até... Aqui, deixa eu colocar só um, senão vai confundir vocês. Deixa eu voltar aqui, atividades. Deixa eu editar. Vou colocar aqui só como uma atividade principal, que é complemento, né? Aqui tem histórico dos empréstimos também. Identifique, aqui você vai identificar por completo, né? Todas as classes possíveis, todos os objetos possíveis, de acordo com essas informações, né? E aí, de acordo com as classes e objetos, os atributos, as características e os métodos, tá? Aqui, ó, identifique as possíveis classes e objetos com seus respectivos atributos e métodos. Ok, aí fica só como um exercício, não fica replicado, né? Porque ele pede para relacionar, levantar todos os objetos, o outro as classes. Então, faz um só, levantando todas essas classes e objetos que estão de acordo com as características levantadas do sistema, tá? Pessoal, com relação à aula de hoje, a como pegar os materiais, ao conceito de classe, ao conceito de objeto, ao exercício que foi proposto agora, né? Alguma dúvida nesse sentido? Teria como mandar o link do Classroom de novo, por favor? Peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho que eu não ouvi. Repete de novo, por favor, Alana. Mandar o link do Classroom. Mando sim. Obrigada. Nada. Ah, tá. A Mônica também está pedindo, né, o link para poder acessar o Google Classroom, né? Ok, deixa eu só pegar aqui o link de novo. Programação orientada. Ok. Esse é o código, tá? Na verdade, não é link, é um código que você coloca lá quando você clica em participar da turma, né? Aí você coloca esse código e já participa de forma automática da sala e já tem acesso aos materiais. Qual o prazo da entrega da atividade? Então, o prazo de entrega, o ideal é que você faça de um dia para o outro, tá? Esse é o ideal, mas conforme eu já comentei, né? É meio que complicado por causa da nossa rotina, principalmente os estudos, né? Algumas coisas relacionadas ao trabalho está sendo no online, né? No EAD. Então, o ideal é que passa de um dia para o outro, mas a gente vai ter um intervalo aí maior de uma semana para outra, tá? Então, a aula de hoje iniciou dia 25, prazo aí para entrega dia 2, dia 3, né, da semana seguinte, é um prazo bacana aí para que todo mundo tenha esse tempo realmente de entender o conceito e praticar os exercícios, né? A partir de amanhã a gente já vai começar a praticar, codificar no PyCharm. Então eu peço que, inclusive, se vocês não tiverem o PyCharm instalado no computador de vocês, vocês procurem fazer essa instalação, né? Todo mundo aqui tem acesso ao computador ou está pelo celular? Como que é o acesso de vocês?
Computador e celular. Bacana. Ok. Tem alguém que não sabe como fazer a instalação do PyCharm? Se tiver alguém que não sabe fazer a instalação, amanhã no início da aula a gente vai fazer, né? Eu mostro. Ah, bacana, a Mônica já usa, então beleza, então você já usa. Se tiver alguém, é só me informar, professora, eu não uso, não sei como instalar, eu faço a instalação no começo, mostro para vocês como fazer essa integração, tá? Precisa instalar o idle primeiro, vocês já fizeram esse processo, né? Conforme eu percebi, e aí depois instala o PyCharm, bacana. Como enviar atividade respondida no Classroom? Então, como vocês podem perceber, depois que vocês fizeram a inserção de vocês, né, no Google Sala de Aula, vocês vão ter lá no mural, né, esses 3 tópicos que eu acabei de postar. Um de apostila, que eu deixei lá um roteiro para informações complementares, e é lá parte do conteúdo para as nossas aulas, né? E aqui tem um campo chamado material e aqui atividade. Você vai clicar na onde está aqui, ó. Ricardo postou uma nova atividade, né? Aula 1, introdução à programação. Então, a cada aula eu vou colocar um número diferente. Aula 2, aí vai ter lá material e a atividade, tá? Então, aqui, aula 1. Certo? Falta só uma pessoa entrar agora, né? Para completar os 5 alunos presentes. Então, o que vai acontecer? Você vai clicar na opção instruções, né? Já vai abrir isso aqui para você. Vai ter as orientações que eu acabei de ler com vocês também. Aqui embaixo, vocês... deixa eu entrar como aluno, né? Deixa eu entrar como aluno que vai ser melhor. Deixa eu pegar aqui o... deixa eu entrar aqui com outro e-mail que eu tenho. Aí, beleza. Aqui, vou clicar em participar da turma, né? Vou colocar o código. Meu código que eu coloquei na sala. Clicar em participar. Ok, beleza. Então agora eu já estou com outro perfil entrando como aluno, tá? Para mostrar como que vai aparecer para vocês. Então clicou aqui na opção atividade. Tá vendo que ele mostra aqui do lado direito a opção seus trabalhos? Aí você pode... lembrando que aqui, se você clicar em adicionar um comentário, você vai responder, mas vai aparecer para todo mundo, tá? Então, é interessante você fazer isso aqui, ó. Você vai clicar na opção adicionar ou criar, e aí você pode fazer de 2 maneiras diferentes. Se você preferir, principalmente quando for prático, né, tirar uma foto da tela onde você fez o seu programa e adicionar aqui dentro, beleza. Se você quer colocar o arquivo, né, que o PyCharm, ele gera um arquivo .py, que é próprio do PyCharm, próprio para o Python, né? Manda esse arquivo, e aí se você não souber como fazer isso, a partir das amanhã, que a gente vai começar a codificar, eu ensino como salva, como que você pega esse arquivo e como que você joga aqui dentro, tá? Se você achar muito complicado de tudo, tira a foto da tela, né, tira um print, e coloca aqui, né? Quando você clica em adicionar ou criar, você pode adicionar um arquivo ou você pode criar um arquivo que o próprio Google Drive gera, né? Ou seja, um documento. Ah, eu fiz aqui no meu computador, eu utilizei o bloco de notas, eu utilizei o Word, eu utilizei qualquer outro programa de texto,
não tem problema. Para essa atividade que a gente vai desenvolver hoje, não tem problema, você pode criar em qualquer lugar, tá? Salva em um lugar específico, aí vem aqui em arquivo, clica nesse botão browser para você fazer o upload desse arquivo, né? Então, eu salvei lá na pasta chamada documentos, né? Salvei ele como doc1. Clicar aqui em doc1, ele vai carregar esse arquivo para dentro, né? Aqui do Google Sala de Aula. E aí sim, você terminou de adicionar todos os arquivos da sua atividade, você clica nesse botão chamado entregar. Se você quiser continuar adicionando, é só clicar no adicionar, né? Professor, eu não tenho Word, não consegui fazer nada no computador. O Google tem um software próprio, né, chamado Documentos, né, do Google. Ele vai criar esse documento. Você vai clicar nesse documento que foi criado. E aqui dentro você pode responder a sua atividade, tá? Você pode fazer isso no seu celular, você pode fazer isso no seu computador, tá? Para essa primeira atividade aqui, é bem tranquilo. Terminou tudo, clica em entregar novamente. E aí, lá para mim, como professor, vai aparecer a notificação de que você entregou a sua atividade, né? Eu vou abrir, vou fazer a correção e vou validar a frequência no final, tá bom? Então, o processo de entrega de atividades aqui no Google Sala de Aula é desta maneira. Dúvidas, pessoal, sobre a entrega da atividade ou sobre qualquer outro assunto? Ok, então esse período agora, né, das 10 horas, por enquanto, é isso mesmo, Danilo, não surgir dúvidas, isso é normal, ainda mais tratando de programação, né, Danilo? Não é fácil, né, mas é algo que a gente precisa treinar todos os dias, né? Programação é algo que evolui, são várias linguagens que vão surgindo, né? Mas o conceito, a estrutura, ela precisa ser trabalhada de forma constante, todos os dias. É codificando, é fazendo exemplos, é copiando um código, é compilando, é readaptando o código que vai se aprender, né? Beleza, pessoal. Eu vou agradecer demais a participação, a atenção de todos vocês aí, né, na aula de hoje. Nossa primeira aula, amanhã daremos continuidade já praticando, codificando no PyCharm, tá? E aí das 10 até o meio-dia, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao exercício sobre a aula de hoje, eu estou à disposição no privado, né? Fico aí à disposição de vocês. Professor, está acontecendo isso com o PyCharm no meu computador, pode me auxiliar, estou à disposição de vocês, tá bom? Uma excelente quinta-feira aí para vocês, tá? Que seja abençoado o seu trabalho, seus estudos. E nos encontramos na aula de amanhã. Ok? Fiquem com Deus.